Louvado seja o nome do Senhor, Jesus te abençoe, ó, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção, graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor estará nos conceder em mais um dia, em mais uma ocasião oportuna e maravilhosa que Ele estará nos ofertar. E você é agraciado por ouvir a mensagem do Senhor. Estaremos falando aqui a respeito do silêncio de Deus. Deus silencia, e aí o que fazer? Entrar em desespero? Não entre em desespero. Continue buscando, continue clamando, continue rogando ao Senhor. É perseverança. Você já tem falado com o Senhor há dias, há meses, há anos. É perseverança, é persistência. Já nos ensinou o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. Então persevere, persista. Deus está te vendo, Ele está a te escutar e no momento certo Ele vai agir. Não vem interpretar o silêncio de Deus como Deus te esqueceu, te abandonou ou te deixou para lá. Não, Ele tem o melhor para você porque Ele pensa coisas maravilhosas acerca de você. Olha o que diz Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus tem pensamentos maravilhosos ao teu respeito, acerca de você. Então, tenha essa certeza que no momento certo Ele vai agir. Ele está observando, Ele está vendo, Ele está está ciente do que está acontecendo. Você está conversando com Ele, mas Ele tem tomado ciência do que está acontecendo. A questão, como eu já falei, estou a repetir, é continuarmos na perseverança. E olha, tome a decisão ao lado do Senhor Jesus. Nós observamos os sinais aí se concretizando. A volta de Cristo é uma realidade. Jesus, a cada dia, a gente observa a passos largos a sua volta, o seu regresso, o seu retorno. E você está esperando o quê? Não deixe para a última hora antes que seja tarde demais. Você vai querer correr atrás e buscar. Não, quero agora. Aí não vai ter mais jeito. Porque, é num piscar de olhos. É no estalar de dedos. 1 Coríntios 15, verso 52, diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta vai soar. O Senhor vai chamar os seus escolhidos. Qual é os escolhidos? Qual é a religião? Não é religião. É Cristo Jesus. Siga Ele. Como eu vou seguir Ele? Leia as Sagradas Escrituras. Examine a palavra. Ele mesmo disse lá em João 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, por acreditar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, examine as Sagradas Escrituras, veja, observe, leia, aprofunde, e esteja cada vez mais ciente da volta e do regresso do Senhor. Antes de nós entrarmos no podcast, vamos apresentar aqui o livro que o Senhor nos deu a graça de escrevermos. Aqui o primeiro livro, Radiografia para o Líder, subtítulo, Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. 3 livros sobre liderança. Esse aqui fala sobre radiografia, ou seja, uma chapa da alma, analisar internamente o que está acontecendo com você. Muitas vezes situações externas foram desencadeadas, se originaram ali dentro de você. Angústias, aflições, medos, pavores, ódio, rancor, falta de perdão. A gente trata de vários assuntos aqui, sempre fundamentado e baseado na palavra de Deus. Segundo livro, Líder, quem você representa? Subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada e as desorientações da jornada. Você fica em períodos de desorientação, não sabe o que está fazendo, de onde eu vim, onde estou, para onde vou. Nós vamos para um lugar, para a eternidade. Agora, a eternidade com Deus ou sem Deus? Depende de quem você representa aqui nessa terra. Suas escolhas, suas decisões, as suas atitudes. Olha, tem diversos caminhos que nós podemos seguir, mas existe só um caminho que vai nos levar a uma vida abundante aqui na terra e, por fim, a vida eterna. Que caminho é esse? Que seta é essa? Que orientação é essa? Que bússola é essa? Adquira o livro e você vai saber. Terceiro livro, Líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Já se encontrou na sua profissão, já se encontrou nos seus relacionamentos, já se encontrou de forma familiar, já se encontrou religiosamente, mas não se encontrou verdadeiramente consigo. Para um tempo para conversar contigo mesmo, ou seja, olhar para dentro, focar dentro. Como diz, olha, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Nos mais diversos encontros que você teve na vida. Muitos deles até hoje, ou todos eles, nunca trouxeram a resposta que você tanto tem almejado. Então, você é convidado a ter um encontro consigo, olhando para dentro de você.
Então, se você quiser adquirir um dos nossos livros, você digita aí embaixo, quero comprar, estaremos entrando em contato com você. Pois bem, vamos para o nosso podcast hoje sobre silêncio de Deus. Quero receber aqui, mais uma vez, você. Fique à vontade para tecer as suas considerações iniciais. Graças a Deus. Então, louvo a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse momento que aqui nós estamos para conversarmos, dialogarmos com o Senhor, dialogarmos acerca do Senhor, do que Ele tem as nossas vidas, os seus propósitos, a sua proposta para as nossas vidas, e com certeza Deus irá falar profundamente aos nossos corações, porque Deus sempre tem uma palavra nas nossas vidas, e quando nós nos dispomos, né, temos a disponibilidade de ouvir a mensagem do Senhor, de ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, Ele tende a nos abençoar e a se revelar a cada um de nós. O Senhor estará aí de braços abertos, com as suas mãos estendidas, para nos oferecer o seu alívio, o seu afago, o seu apreço, o seu amor, a sua compaixão e revelar a cada um de nós os seus mistérios, as suas bênçãos, as suas riquezas de glória. Revelar as profundezas do seu Santo Espírito e da sua palavra. Então, quando nós estamos aqui conversando acerca do Senhor, nós estamos crescendo em Deus, nós estamos aí nos aperfeiçoando no Senhor, porque a mensagem ela vai sendo introduzida em nossas vidas, ela vai nos moldando, vai nos preparando, vai nos direcionando, e isso é bom, porque olha, nós todos os dias passamos pelas mais diversas situações boas, agradáveis, mas também situações desagradáveis, ruins, dificuldades, aflições, e a palavra de Deus, ela é importante em todos os momentos da nossa vida, em todas as facetas da nossa vida, a palavra, ela vai fazer a diferença. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Então, nós estamos aqui, torno a frisar esse aspecto, é importante estarmos aí discorrendo acerca da palavra do Senhor, e Ele está na palavra porque Ele é a palavra, e você que está sendo alcançado por esta palavra, por esta mensagem, por esta gravação, por esta conversa, seja grandemente abençoado pelo Senhor. Que a bênção do Senhor, a sua paz, o seu refrigério, o seu amor, a sua compaixão, possa reinar, habitar, estar de forma imensa e grandiosa, inundando a tua vida de vitórias, de bênçãos, e vitórias e bênçãos espirituais, que isso vai, de certa forma, refletir no campo externo, no campo material, no campo concreto. Então, vamos aqui neste momento conversarmos acerca do que o Senhor tem nos colocado para a conversa de hoje, e Deus vai visitar cada pessoa aqui. Deus tem uma palavra para a sua vida. Quem sabe toda esta mensagem aqui de 1 hora é para você, ou quem sabe alguns intervalos de tempo, 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, ou apenas uma frase, ou uma palavra, Deus vai falar a sua vida. Agora, cabe a cada um de nós estarmos atentos, apercebidos, antenados para ouvir Deus falar, porque Ele fala, agora nós temos que sintonizar a frequência aí, para ouvir Ele falar, escutar Ele falar aos nossos corações e à nossa vida. E você já tomou essa decisão ao adentrar nesta rede social, ao acessar este canal, ao escolher este vídeo para ouvir acerca desse assunto. Que a graça do Senhor, que a sua benevolência, que a sua compaixão possa te abençoar de uma forma tremenda e maravilhosa, porque a misericórdia de Deus, ela nos fortalece, ela nos fortifica, ela nos abraça, ela nos envolve, ela nos coloca de pé. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. Se hoje estamos aqui, é pela sua misericórdia. Eu sempre gosto de mencionar um trecho, um relato bíblico, um versículo que se encontra ali no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, que o profeta Jeremias nos relata lá no seu livro, que é Lamentações de Jeremias 3, versículo 22, onde ele diz: porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então nós podemos gozar desta misericórdia, nós podemos provar dessa misericórdia, nós podemos aí mergulhar nessa misericórdia. Cabe a mim e a você
tomarmos essa decisão de escolher no percurso da nossa jornada neste mundo, seguir, servir e trilhar nos caminhos do Senhor. Então, quero louvar a Deus por mais esse momento que estamos aqui, por mais esta oportunidade, e agradecer aí ao Senhor Jesus, primeiramente, e vamos aí conversar acerca do assunto de hoje, e vamos ver e ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações. Amém, louvado seja Deus. Então eu quero te convidar para fazer uma oração, apresentando a cada um de nós aqui nesse momento. Faça a oração aí por nós, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sim, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos aqui agora adentrar a presença do Senhor. Nós nunca podemos ter pressa para sair da presença de Deus. Vamos conversar aqui a respeito do assunto que vai ser abordado, mas quando nos é franqueada a oportunidade para conversar com Deus, ou seja, para orar, estabelecermos a oração, é um momento de conexão com o Senhor, é um momento de interligação. E nós não podemos fazer aqui meramente como algo formal, mas dentro de nós acreditarmos piamente que o Senhor está a nos escutar, que o Senhor está a olhar para cada um de nós, a se inclinar em nosso favor para ouvir, escutar as nossas petições, escutar as nossas orações. Ele nos deu esse instrumento maravilhoso que é a oração, onde nós podemos estar interligados com Ele, conectados com Ele. Então, esse é o momento em que nós não podemos perder de maneira alguma a oportunidade, mas conversar com Ele, abrindo o nosso coração, mostrando a Ele e apresentando a Ele quem nós somos. É claro que Deus nos conhece, Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento acerca de cada um de nós. Ele mesmo diz na sua palavra, nas mais diversas passagens, dentre essas eu cito o Salmo 139, mais precisamente, se eu não me engano, no versículo 4, que ele, antes que a palavra nos venha à boca, antes que ela venha ser externada, o Senhor já a conhece por completo, já conhece toda essa palavra que nós vamos pronunciar. Então, Ele nos conhece, mas Deus quer ouvir de nós o que nós estamos sentindo. Ele esquadrinha o teu interior, sabe o que você está pensando, sabe o que você está sentindo, mas quer que você seja sincero e se abra para Ele. A oração não é algo formal, onde eu preciso escolher palavras bonitas para falar com o Senhor. É certo que em determinados momentos ou em determinados encontros, nós precisamos utilizar um vocabulário mais formal, mais rebuscado. Por exemplo, nas esferas do judiciário, há toda uma formalidade que é própria daquele órgão, daquela instituição, a forma, o modelo que deve ser seguido ali. Então, existe todo um formalismo, as palavras, os vocabulários que são escolhidos, e dentre outros que eu poderia citar aqui, no campo da medicina, da mesma forma, há uma linguagem técnica que deve ser seguida, que deve ser obedecida, que deve direcionar ali o campo daquela área da saúde e nas mais diversas áreas, da engenharia, da mesma forma. Então, mas quando é para falar com Deus, a gente observa que em relação a algumas autoridades tem todo esse formalismo, que é necessário, é próprio da situação, das circunstâncias e do momento e do ambiente, mas em relação ao Senhor, que é autoridade acima de todas as autoridades, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele nos dá liberdade para conversarmos com Ele. Estou esticando aqui, já era para estar começando a orar, né? Vamos orar, conversar com Ele e estabelecer com esse contato da forma como você é, utilizando a sua linguagem simples, normal, sendo apenas sincero. Apenas não, sendo verdadeiramente sincero. Deus aprecia a sinceridade. Já nos diz o escrito lá no Evangelho de João 9, verso 31, que Deus não ouve o pecador, mas um coração quebrantado o Senhor não resiste. Então nós vamos entrar na presença do Senhor, vamos abrir o nosso coração, a nossa alma, que nós estamos sentindo. Seja sincero, Senhor, eu estou passando por isso, não estou mais acreditando. Se não está mais acreditando nele também, fale, eu não estou mais acreditando no Senhor, porque está acontecendo essa situação. Fale, seja sincero, Deus entende, Ele nos compreende, Ele sabe quem nós somos. É o que diz lá o salmista no Salmo 103, versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então vamos falar com Deus.
Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez, para render a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa glorificação. Somente o Senhor é digno, Pai, de receber toda essa adoração. Pai, Tu és santo, Tu és majestoso, Tu és maravilhoso, louvado, enaltecido, engrandecido, magnificado seja o Teu nome, Pai. Tu és santo em cima dos céus, embaixo da terra e debaixo da terra. Não existe, nunca houve, nem haverá outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, libertos, restaurados, conforme diz o Escritor em Atos 4, verso 12. Então, ó Pai, nós adentramos a Tua presença neste momento, para tributar a Ti o nosso louvor, para tributar a Ti a nossa adoração, ó Pai, para render a Ti, ó Pai, a nossa glorificação. Pai amado, obrigado por tudo, Senhor Jesus. Obrigado pela vida, por mais essa oportunidade, pelo Teu refrigério, pela Tua paz, pela Tua bondade para com as nossas vidas. Obrigado por mais esse dia que nós estamos a contemplar, que adentramos esse dia, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és bom. Obrigado pelo alimento, pelas vestimentas, pelos rendimentos financeiros, por tudo que o Senhor tem nos agraciado. Obrigado, Jesus. Obrigado pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelas portas abertas que o Senhor tem colocado diante de nós, pelas portas abertas que o Senhor ainda vai colocar, pois nós cremos, ó Pai, e em cima dessas portas abertas pela fé, nós pedimos a Ti, ó Pai, em relação àqueles que estão enfermos. Sim, Senhor, estão passando por momentos de doenças, enfermidades, males, pragas, que têm, ó Pai, sido alojados em seus corpos, ó Pai, e eles estão sofrendo, ó Pai. Visita agora e arranca todo o mal, toda enfermidade, toda doença, ó Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, seja repreendida agora, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, vem abençoar agora, ó Deus eterno, curando, Senhor. Cura esta vida, ó Pai. Repreende este mal, esta enfermidade, em nome de Jesus de Nazaré. Vem ser com cada um nesse momento, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa nas demais áreas, ó Pai. Liberta os que estão oprimidos, os que estão presos, acorrentados, ó Pai, nos vícios, nas mais diversas situações. Quebra as correntes, despedaça o jugo, promove a libertação e a liberdade desta vida, ou desta pessoa que ela estará representada neste momento. Pai, visita cada um, ó Pai, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua paz, com o Teu refrigério. Abençoa-nos neste momento, neste dia, aqui na conversa que vamos ter, que a Tua palavra venha como espada, como fogo, ó Pai, queimando, ó Pai, e tudo aquilo que não pode ficar alojado em nossas vidas, ó Pai. Cortando aquilo que não pode estar enraizado em nossas vidas, ó Pai, mas nos aperfeiçoando com a Tua palavra, que é viva, eficaz, é poderosa, para promover transformações, transformações essas que nós necessitamos e carecemos. Abençoa cada um neste momento, abençoa a nossa conversa agora, ó Pai, vem salvar vidas, libertar, restaurar. É o que nós pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos para o tema de hoje, silêncio de Deus. Deus silencia, e a pessoa vai fazer o que agora? Silêncio de Deus. O que é que ela pode interpretar o silêncio de Deus? Será que Deus está com raiva dela? Será que Deus não quer falar com ela? O que você nos diria aí sobre o silêncio de Deus? Silêncio de Deus, né? O silêncio, tem vezes que ele é bom, né? A gente observa que a pessoa fazer uma leitura, ali procura um ambiente público, ou então particular, uma biblioteca, e ali vai fazer pesquisas, vai estudar, quem sabe para algum processo seletivo. Então ali a concentração, ela é importantíssima para que a pessoa possa ali na tranquilidade conseguir absorver ali as informações ali dos livros e gerar este conhecimento dentro dela para que ela possa enfrentar esse possível teste, essa bateria de exames que ela vai se submeter. Então, naquele momento que ela está a estudar, a buscar conhecimentos, informações, o silêncio é importante. Na biblioteca o silêncio é importante e todos concordam. Não há, de certa forma, nenhuma barreira daqueles que frequentam a biblioteca. Então todos ali estão de forma unânime. Então ninguém vai ficar zangado porque o outro está em silêncio. Pelo contrário, fique alegre porque ali todos em silêncio vai favorecer a todas aquelas pessoas que estão ali a buscar as informações, os conhecimentos naquele órgão, naquela instituição, naquele recinto. Agora, existem momentos que o silêncio ele dói. O silêncio
ele rasga, ele promove situações desvanecedoras, e a pessoa fica ali totalmente vencida diante do silêncio, porque ela não sabe, né? Fica naquela expectativa do que pode ser, do que não poderia ser. Por exemplo, a pessoa coloca currículos pela cidade, buscando ali uma porta de trabalho, para que possa ali, através daquela porta de emprego, conseguir recursos, fruto do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, para ali se manter a sua sobrevivência, bem como adquirir bens, posses e crescer na vida. Então, quando ela distribui esses currículos, e ali a gente observa um silêncio. Para alguns é um silêncio ali um pouco mais rápido, para outros é um pouco mais prolongado, onde ela fica aguardando uma ligação, um contato de algum daqueles estabelecimentos comerciais, daqueles empreendimentos, daquelas empresas, onde ela deixou o currículo para ser chamada, convocada. Então, nesse período, enquanto ela não é convocada, existe esse silêncio. Então, nesse período, muitas vezes algumas ficam ali impacientes, ficam ali a fazer diversas cogitações em sua mente, né? Começa a levantar diversas hipóteses que talvez nem ocorra, mas ela acaba criando essas hipóteses na sua mente, mais levada para o lado da negatividade, achando que não vai ter jeito, que não vai ter solução. Então, nesse momento, enquanto não se vê uma resposta, se positiva ou se negativa, ela fica ali naquele estado ruim, né? A gente observa uma pessoa que precisa de o resultado de um exame, ou de uma consulta médica, e ela fica naquele silêncio, enquanto não sai o resultado, enquanto não sai ali a resposta se ela vai conseguir ou não o exame, a consulta com aquele profissional de saúde. Então fica aquele silêncio e ali vai corroendo a pessoa. Vemos ali o silêncio no processo. A pessoa entra com uma ação judicial e ele fica aguardando, enquanto não há uma decisão judicial, fica ali, ele tem todos os prazos que devem ser obedecidos, prazos processuais, que devem ser seguidos ali conforme as orientações dos códigos, das leis, dos regulamentos e das normas que estão já pré-estabelecidas. A pessoa fica naquele momento ali de silêncio, enquanto não sai a sentença, enquanto não sai o resultado, e ali fica se corroendo ali. E quando se fala em relação ao silêncio de Deus, aí é algo um pouco mais tocante, mais impactante, porque de tudo que a pessoa possa buscar, ou a quem a pessoa possa buscar nessa vida, uma que ela confia, né, pelo menos de imediato, né? Na prática não vamos saber se é confiança ou não, mas de imediato, que ela pode se abrir, desabafar, falar, conversar, é com Deus. E ela explica para Deus, ela conversa com Deus, ela expõe a sua situação diante de Deus, o que ela está sofrendo, o que ela está passando, o que ela está vivenciando, e ela aguarda uma resposta de Deus. Ela aguarda um sinal do Senhor. E enquanto este sinal não aparece, luta. Vem tantas indagações, e nesse intervalo o adversário das nossas almas acaba jogando dardos inflamados para desmotivar a pessoa, dizendo: olha, Deus não está te escutando, Deus não está te vendo, Deus não vai te responder, larga esse de mão, abandona essa situação. Então são diversas afirmativas e afirmações que vão sendo lançadas na mente, e muitos acabam dando trela essas sementes e vão gerando pensamentos cada vez mais catastróficos, porque Deus parece estar em silêncio. Deus está em silêncio, porque até agora não respondeu ela. Então, antes de nós entrarmos propriamente no silêncio de Deus, temos que entender a situação, porque Deus não se silencia. Quer dizer, o que não simboliza ou não significa o silêncio de Deus. Primeiro nós vamos partir desse ponto. O que não significa o silêncio de Deus, para depois adentrar no silêncio de Deus. Então, o primeiro ponto, o que não significa o silêncio de Deus, ou que não simboliza, é que Deus não tem a solução para o seu problema. Talvez a pessoa fica: Deus silenciou. Então ela interpreta: então, se Deus até agora não respondeu, é porque Ele não tem solução para esse problema. Não tem solução para essa demanda. Não tem solução para essa situação que eu estou passando. Olha, porque o problema é gigantesco. O problema é imenso. A dificuldade é tremenda, então Deus não tem solução. Para Deus, nada é maior do que Ele. Então, o primeiro ponto é isso.
Deus não se silencia, o significado do silêncio de Deus não é porque ele não tem a solução, porque o problema é imenso. Não, para Deus tudo é igual diante dele. Diz lá no livro de 1 João 4, versículo 4, a parte B, que diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então não existe nada nem ninguém que é maior do que Deus. Deus é maior do que tudo e do que todos. Então o problema que você está passando, né, se Deus ainda não respondeu, não significa que o problema é maior do que Deus. E Deus não tem uma solução, Deus tem uma solução. Isso me faz lembrar lá do livro de Daniel, no Antigo Testamento. No capítulo 3, versículo 1 ao versículo 30, vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram chamados, convocados, juntamente com toda a nação, para se curvarem diante de uma imagem que Nabucodonosor havia levantado, havia erguido. Eles se recusaram. A condenação, a sentença, seria ser jogados dentro da fornalha de fogo. E assim Nabucodonosor fez, chamou eles mais uma vez, deu a oportunidade, e eles não se renderam ali às chantagens e ameaças de Nabucodonosor. Pelo contrário, permaneceram firmes à sua fé, à sua esperança no Senhor, mesmo Deus se silenciando. E agora, o que fazer? Aí chega Nabucodonosor e diz, olha, chamou os seus soldados mais fortes do exército, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, a fornalha já estava acesa, com uma certa temperatura, ele mandou aquecer 7 vezes mais, e os homens que jogaram, mandou ele jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, esses judeus, dentro da fornalha. Os homens que foram convocados foram homens fortes, os mais valentes, mais fortes do exército. Na hora que eles jogaram eles lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, eles mesmos morreram, os soldados, devido à força do fogo ali que consumiu eles. E ali, dentro da fornalha, Nabucodonosor olha e observa, olha, nós não jogamos 3 homens, esse que eu vejo 4, andando dentro da fornalha. E o quarto é semelhante a filho dos deuses. Então, aí Nabucodonosor manda retirá-los e ali se rende ao poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que a gente observa? Deus não tinha solução ali para o problema de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quer dizer, o problema era maior do que Deus? Não. Fornalha de fogo ardente. Mas ainda que Deus não te livre do problema, Ele te livra dentro do problema. Então, muitas vezes o silêncio de Deus pode representar essa situação de que, mesmo que Ele não te livre da situação, Ele vai te livrar dentro da situação, Ele vai se revelar para você. Assim como se revelou a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não evitou de eles entrarem na fornalha, mas se revelou a eles lá dentro da fornalha, guardando, protegendo e livrando daquela situação. E ali o nome dele, do Senhor, foi glorificado naquela nação e ali no reinado de Nabucodonosor, para que ele pudesse saber, entender que só existe um que é maior do que tudo e maior do que todos, que é o nosso Deus. O Senhor está acima de tudo e de todos, porque tudo é criação dele. Já nos diz o salmista no Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo que nela se contém. Então, tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. Então, não existe problemas, dificuldades que venham superar Deus. É o que diz lá Paulo em Romanos 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o silêncio de Deus não simboliza ou não significa que ele não tenha solução para o problema ou que o problema seja grandioso. Não tem problema maior do que Deus. Então, fique nessa segurança. Deus silenciou, não respondeu ainda, não é porque ele não tem a solução, não, ele tem. Agora, muitas vezes a solução que ele tem é diferente dessa que você quer que ele implemente. Veja o caso aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não foram livres da fornalha, mas foram livres dentro da fornalha de fogo. Então a gente observa que Deus, quando fica em silêncio, ele está agindo, ele está observando, ele está atento, ele está com seus olhos ali voltados para nós. É o que nos diz o grande rei Salomão em Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então, fique firme nessa segurança, que o silêncio de Deus não significa que ele não tenha solução ou que o problema seja maior do que ele. Graças a Deus. Deus sempre tem uma solução, né? Não tem problema maior do que Deus. Esse caso que você citou de Daniel aí, olha aí, ó, fornalha ardente. Ele mandou aquecer 7 vezes mais ainda. Mas Deus teve lá a solução e o problema. Então, nós temos que crer, né? Acreditar que ele sempre tem a solução. E o silêncio dele não significa que ele não tenha isso, né?
É a fé, né? Mantermos sempre a fé. E qual outro ponto você poderia abordar acerca disso aí, silêncio de Deus? Outro ponto que eu queria colocar em relação ao que não simboliza ou não significa o silêncio de Deus, antes de nós entrarmos propriamente no silêncio de Deus, nós falamos que inicialmente que o silêncio de Deus não significa, não simboliza que Deus não tenha uma solução ou que o problema seja maior do que Deus. O outro tópico seria que o silêncio de Deus não significa ou não simboliza que ele tenha nos abandonado, porque essa é a primeira afirmativa ou pensamento que vem à nossa mente. Olha, eu estou buscando, eu estou falando com Deus em oração, eu estou me dedicando na leitura da palavra, eu estou participando das atividades da denominação religiosa a qual eu faço parte, lá dos períodos de reunião, de culto, eu estou lá, mas Deus ainda não disse nada, ele está em silêncio, não diz sim, não diz não, não diz nada. Aí os pensamentos que vêm é o seguinte: olha, Deus me abandonou, Deus me deixou de lado, Deus virou as costas para mim, Deus me desamparou, e agora o que eu vou fazer? Como eu vou proceder agora? Aí muitas vezes vai aumentando a ansiedade, a preocupação, o medo em relação ao futuro. Isso vai se agigantando dentro da pessoa, vai tomando proporções bem consideráveis e traz a pessoa, quem sabe, colapsar e ter um caos dentro dela. Porque você sentir que é abandonado é algo ruim, ainda mais sentir-se abandonado por Deus. Você observa aí alguma pessoa que já, de certa forma, demonstrou isso em relação a você. Você já sentiu o abandono de alguém, de alguma pessoa? Doeu, né? Quem sabe até hoje você, quando lembra, ainda toca ali naquela ferida, puxa um pouquinho da cascazinha ali e você ainda sente aquela situação. Imagine você pensar que foi abandonado pelo próprio Deus. Mas olha, o silêncio de Deus não significa, não simboliza que ele tenha te abandonado. A gente observa lá o escritor, o salmista, olha o que ele diz no Salmo 27, verso 10. Ele relata o seguinte: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, algo difícil os pais abandonarem, etc. Tem exceções, mas na sua grande regra, amplamente falando, o pai e a mãe, eles dão a vida pelos filhos até. Então, para chegar um pai e uma mãe abandonar, é um caso assim, muito extremo, e de certa forma, em relação a Deus, aí causa mais perplexidade. Será se Deus iria nos abandonar? E neste momento, olha, o silêncio de Deus não simboliza que ele tenha te abandonado. Isso me faz lembrar do grande profeta Elias. É um grande homem de Deus que promoveu diversas manifestações, foi instrumento de Deus para promover diversas manifestações de poder, milagre, ousadia, autoridade aqui na terra. Chamou a atenção, a gente observa lá em 1 Reis 17, verso 1, a parte final do versículo, a parte B, onde Elias diz: olha, sobre a minha palavra não vai chover, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, a gente observa ali, olha a magnitude, a força, a autoridade, a ousadia, a coragem deste homem. Mas, de repente, ele recebe ali um aviso da esposa do rei, a rainha Jezabel, que ela iria atrás dele e, acabar com ele. E ele, pernas para quem te quero, não ficou lá, correu, fugiu, bateu medo em Elias. Olha quem foi Elias. Aí você observa, Elias poderia ter pensado, ou quem sabe pensou: Deus me abandonou. É certo que sim, porque ele cita isso lá na passagem bíblica, que ele fala: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares e somente eu fiquei. Mas a gente observa lá em 1 Reis 19, a partir do versículo 1, que não foi bem assim não. A gente observa que Elias se retira e ali senta-se ali, para um pouquinho do seu percurso, pede a morte a Deus, porque não estava suportando a pressão daquele momento. Então ele pede a morte ao Senhor. Está lá em 1 Reis 19, a partir do versículo 1, acho que até o versículo 18, se não me engano. 1 Reis 19, do 1 ao 18. Ele pede a morte a Deus, e aí ele adormece. Aí ele é acordado por um anjo, que ali
coloca diante dele ali, em cima de umas pedras quentes, um pãozinho, ó, quentinho em cima das pedras ali, labareda e água. Ele come, bebe e torna a dormir. A segunda vez o anjo o acorda, come e bebe, Elias, que a tua caminhada é longa. Ele vai lá, come, bebe e a gente observa que ele, no percurso da sua jornada, ele prossegue ali no que foi orientado. Então a gente observa aqui que Deus não desamparou Elias. Depois, mais em seguida, no mesmo capítulo 19, vem um vento muito forte e quebra, despedaça rochas, tudo, mas Deus não estava no vento. De repente vem um terremoto, Deus não estava no terremoto, vem um fogo, Deus não estava no fogo, depois vem uma brisa suave, e Deus estava lá nessa brisa suave. Mas o que eu quero colocar é que Deus não desamparou Elias, né? Chama ele, olha, vai ungir 2 reis e unge Eliseu como profeta em teu lugar. Então a gente mostra o silêncio de Deus, apesar de ele ter ficado ali um período sem ouvir a voz de Deus, o profeta Elias, ele ter se angustiado com isso devido às ameaças de Jezabel, esposa de Acabe, o rei. Ele, nesse silêncio de Deus, não simbolizava que Deus o havia abandonado. A gente pode observar aí, Deus enviando o anjo para dar pão, depois água, e ele ali se alimenta, ele ali consegue absorver os nutrientes necessários para continuar a sua jornada. Então, coloque isso na sua cabeça. O silêncio de Deus não simboliza, não significa que ele tenha te abandonado. Ele não abandona, ele permanece. E o próprio Jesus falou lá em Mateus 28, verso 18. Não, 28, verso 20, a parte B. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não abandona. Deus abençoe. Verdade, também a gente fica aí passando tanta situação, fala, conversa, e pensa, Deus me abandonou, Deus não liga para mim, Deus não tem mais apreço por mim. Eita, esses pensamentos vêm, a pessoa acaba dando aí vazão a esses pensamentos, vai só se afundando. É o que diz lá o salmista no Salmo 42, versículo 7, a parte A. Um abismo chama outro abismo. Então, interessante isso aí. Não significa, né? O silêncio de Deus não significa, não simboliza que ele tenha nos abandonado, verdade. Também eu poderia colocar aqui que o silêncio de Deus não simboliza ou não significa ou não pode ser interpretado como se Deus não tenha interesse em você e na sua situação. É claro que Deus tem interesse. Então, não fique pensando, não alimente esses pensamentos. Deus está em silêncio, eu estou clamando, estou buscando, estou orando. Deus está em silêncio, Deus não está respondendo porque Ele não tem interesse, não está interessado em mim, não está interessado nessa situação. Olha, pelo contrário. A gente observa lá em 1 Samuel, capítulo 1, que havia ali Eucana, tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina era uma mulher fértil, tinha filhos, dava filhos a Eucana. Já Ana, ela sofria da esterilidade, não poderia gerar filhos. E ela foi buscar em Deus uma resposta, foi buscar em Deus uma solução. E enquanto essa solução não via, Deus não respondia, sua alma ficava ali sofrendo devido àquela situação, devido ao silêncio de Deus não responder. Mas o que foi que ela fez? Ela persistiu, não deixou ser levada por palavras, pensamentos que viessem afastá-la de Deus. Pelo contrário, ainda mais ela buscava Deus, ainda mais ela estava na presença do Senhor, a ponto de chegar lá no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 17, versículo 16, chega o profeta Eli, vê ela naquela situação e diz que ela está embriagada. E aí, no versículo 17 ela responde que não está embriagada. Ela clama a Deus, estava clamando a Deus por algo, e ali o sacerdote ele disse, não, que Deus então abençoe e te conceda a tua petição. Mas ela não disse pelo que ela estava orando. Interessante. Então, ela guardou silêncio ali, né? Em relação a revelar para o sacerdote Eli. Então, ela não revelou. E ali o sacerdote abençoou ela. Deus te conceda a tua graça. 1 Samuel 1, verso 17. Aí 1 Samuel 1, verso 27, ela retorna ali à presença do sacerdote Eli e traz uma criança consigo. Quer dizer, a resposta da sua oração, que era o menino Samuel. E ela entrega para o sacerdote e diz, olha, por esta criança orava eu naquela época quando o Senhor me viu aqui no templo achando que eu estava embriagada. Então, por essa criança orava eu. E ela entrega aquela criança. Olha, tudo que ela queria era ser mãe. Porque já tinha Penina, sua adversária, a outra esposa do seu marido Eucana, que era fértil. Mas olha, ela queria ser mãe. Pede para Deus um filho. Aí Deus fica em silêncio em determinado momento. Aí Deus responde. Ao receber a resposta, a bênção, ela devolve para Deus. Dá a criança e entrega para o Senhor para servir ali
nas ocupações, nas atividades sacerdotais. Entrega ali para Eli. Aí fica sem entender. E aí, ficou por isso mesmo? Não. Isso é para mostrar que quando Deus está em silêncio, não significa, não simboliza que ele não tem interesse. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 2 de 1 Samuel 2, versículo 21, vai dizer que Ana teve mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Ela não pediu. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela não relata que ela tornou a pedir mais filhos para Deus. Ela pediu para ser mãe. A Deus dá um filho para ela. Deu Samuel. Pronto. Já estava satisfeito. Pegou e devolveu para Deus Samuel, para ele trabalhar para o Senhor ali nas atividades sacerdotais. E Deus, como tem interesse nas nossas petições, Deus tem interesse em nós, Deus tem interesse no que nós estamos passando, que Ana sem pedir, porque a palavra não fala. Então eu vou deduzir que ela não pediu. Deus acrescentou muito mais na vida dela, dando mais 5 filhos a ela. Quer dizer, ela teve 6 filhos então. Já tinha Samuel, que ela tinha devolvido para Deus. Aí teve mais 5. 1 Samuel 2, verso 21. 3 homens e 2 mulheres. Isso me faz lembrar lá de Paulo, quando ele diz lá em Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Então Deus faz muito mais além do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós desejamos. Ela queria um filho. Deus deu 6. Olha aí como Deus tem interesse em nós. Então, frisando mais uma vez, o silêncio de Deus não significa, não simboliza. Primeiro nós falamos que Deus não tem a solução para o problema, ou o problema seja maior do que Deus. Segundo, que Deus tenha nos abandonado. Não significa isso não. O silêncio de Deus não significa que Deus tenha nos abandonado. E por último, terceiro, o silêncio de Deus não simboliza, não significa que ele não tem interesse em nós. Ele tem sim, conforme eu citei aqui a passagem. Então, ele tem interesse em nós, tem interesse nas nossas causas, nos nossos pedidos, nas nossas demandas. Então, vamos partir agora então, já observando esses 3 pontos do que não simboliza ou não significa o silêncio de Deus. Vamos então para o silêncio de Deus. Vamos ver. Eu já tenho falado agora conosco, até agora nesse momento. Então vamos continuar aqui a ouvir a voz do Senhor às nossas vidas. Esse ponto também é importante. O silêncio de Deus não simboliza que ele não tenha interesse, não esteja interessado em relação a cada um de nós. E esse caso de Ana que você citou aí, a gente é bem contundente, porque ela pediu um filho para Deus, Deus deu Samuel, ela devolve para Deus aquele filho, e ali Deus deu mais 5 filhos para ela, 3 homens e 2 mulheres. Então a gente observa que Deus tem interesse por nós, e você citou aqui Paulo, Efésios 3, verso 20, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Ela queria um filho, Deus deu 6. Então a gente observa mesmo que Deus, ele tem interesse por nós. E o silêncio dele não significa, não simboliza que ele não esteja interessado nem por nós, ou pelos nossos problemas, ou pelas situações que nós estamos passando. Pois bem, entrando então propriamente no silêncio de Deus, o silêncio de Deus pode ser interpretado primeiro pelos seguintes pontos. Vamos colocar aqui, primeiro ponto, né? Por que Deus silencia? Por que Deus silencia? Às vezes Deus silencia para mostrar para nós aonde está o nosso coração. Aonde está o seu coração? Onde você tem focado? Aonde você tem frisado a sua vida? A palavra nos diz, onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Seu coração está no Senhor, em confiar nele, em se entregar a ele, em esperar nele, em saber que ele está no controle de tudo. Tem um controle de tudo. E que é o melhor para as nossas vidas? É nele que está o seu coração. Então muitas vezes Deus silencia para saber onde está o teu coração. Se nele ou nas coisas terrenas. Se nele ou nas coisas materiais. Se nele ou na tua força. Se nele ou na tua intelectualidade. Se nele ou na tua riqueza. Nos diz o escritor Jeremias, lá em Jeremias 9, verso 23, verso 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço juízo, justiça e misericórdia na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, verso 23 e verso 24. Então Deus muitas vezes silencia para mostrar para cada um de nós aonde está o nosso coração. Onde é que está o seu coração?
Está em Deus ou nesses outros aspectos que eu citei aqui? Questões físicas, materiais, passageiras. Isso me faz lembrar da história do relato bíblico de Abraão, lá em Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 19, onde vai retratar que o Senhor pede, nos capítulos anteriores, Deus havia pedido a Abraão que ele sacrificasse o seu filho Isaque. O próprio Deus pediu holocausto de vida, mandar matar uma pessoa. Rapaz. E ali Abraão foi questionar Deus, obedeceu o que Deus havia falado. Pegou o seu filho Isaque, pegou ali o seu servo, foi ali com seus jumentos ali, levou o fogo, levou a lenha, levou o cutelo e foi para o monte para sacrificar. E até na última hora colocou o menino lá, quando foi para estender ali a faca para imolar a criança, fazer o sacrifício, o Senhor brada. Olha, para aí, Abraão, não precisa fazer mal à criança, porque eu sei que temes a Deus, quer dizer, eu sei onde está o teu coração está em mim. E naquele momento Deus providenciou um carneiro, um cordeiro para o holocausto. Chamando naquele momento Deus proverá, o Deus que provê. Então a gente observa aí que Deus aí fica em silêncio. Olha aí a tortura psicológica, podemos dizer assim, que Abraão sofreu de sair de casa até chegar no monte, sabendo que iria sacrificar o filho sem falar para ele. Olha o que ele passou, né? E Deus silenciou, não disse, para, Abraão, foi falar lá já na hora de que ele levantou ali a faca para fazer o sacrifício. Aí Deus brada, na última hora, né? Na hora que Deus nos leva até o último instante, a pressão, eita! Aí ele fala. Então Deus muitas vezes silencia para mostrar para cada um de nós onde está o nosso coração, né? Porque ele já sabe, já conhece o nosso coração. Agora ele quer saber, quer mostrar para você. Eu só falo alguma coisa, mas o coração é totalmente oposto. Jesus falou certa vez, olha, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, o silêncio de Deus, ele pode ser interpretado como Deus queira mostrar para você saber aonde está o teu coração. É verdade, Jeremias vai dizer lá em Jeremias 17, versículo 9, que o coração, Jeremias 17, verso 9, o coração do homem é mau, né? É perverso, né? Quem conhecerá o coração do homem? Então, verdade, Deus às vezes se apresenta em silêncio para mostrar para nós quem nós somos, né? Quem verdadeiramente nós somos. Então, nesse ponto a gente observa que é importante Deus se silenciar. A gente vai olhar para nós mesmos, para dentro de nós, fazermos uma análise, uma autorreflexão, uma autocrítica também, e sabermos onde está verdadeiramente nosso coração e guardar o coração. O que diz lá Salomão em Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A gente observa que Abraão, o coração dele estava em Deus. E até na última hora ele foi lá para cumprir o que Deus tinha mandado. E ali na hora que ele levanta as mãos para fazer o sacrifício, Deus ali se apresenta para ele com a providência, suspendendo aquela situação. Mostra Abraão agora vendo aí que seu coração estava verdadeiramente em Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra questão, outro ponto, outra particularidade que nós podemos citar aqui em relação ao silêncio de Deus, por que Deus silencia, por que Deus está em silêncio. Muitas vezes não é Deus que está em silêncio, é você que não está ouvindo a voz dele. Às vezes não é Deus que está em silêncio, é você que não está ouvindo. Por quê? E aí podemos citar aqui diversos aspectos. Um deles que eu poderia citar aqui, Deus está falando, não está em silêncio, ele está falando é porque você não está atento para a forma como Deus está falando. Porque Deus fala de várias formas. Já nos ensina lá o escritor patriarca Jó, lá do seu livro, em Jó 33, versículo 14. Olha o que ele diz. Jó, lá no Antigo Testamento, capítulo 33, versículo 14. Diz o seguinte: pelo contrário, Deus fala de um modo? Sim, até de dois modos. O homem é que não atenta para isso. Então, Deus fala das mais diversas formas, das mais inúmeras maneiras, usando tudo e todos. Ele pode usar qualquer um ou qualquer coisa. Eu tenho que estar sensível para ouvir Deus falar. Então, não é que Deus esteja em silêncio.
Às vezes é a pessoa que não está escutando Deus falar porque não atentou para a forma como ele está falando. Olha, eu observo aqui algumas passagens bíblicas, vou citar aqui algumas, pelo menos 3. E olha como é que Deus falou de forma diferente. Você observa lá em Êxodo, capítulo 3. Deus fala com Moisés, como? Através de um homem, através de um profeta, através de uma criança, através de quem? Não, Deus fala com Moisés por meio de uma sarça ardente. A sarça ardia, mas não se consumia. Através de uma sarça. Olha aí com a forma como Deus falou. Através de uma sarça. Êxodo, capítulo 3. Deixa eu observar isso lá, esse relato bíblico lá. Outra passagem que eu poderia citar está lá em Números, capítulo 22, versículo 21, versículo 30. Onde Balaão, né, foi ali contratado para levar palavras de maldição para Israel. E de repente ele ali na sua jumenta, a jumenta que ele sempre tinha o costume de estar com ela, ela sempre carregava ele, e ali de repente a jumenta brecou, né? Não quis ir mais para frente, e ele jogava ela para um lado, ela parava, jogava para o outro, ela parava. Aí ele, taca na jumenta, porrete na jumenta, está lá no Antigo Testamento, livro de Números, temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, é o 4º livro do Antigo Testamento, capítulo 22, versículo 21, versículo 30. Aí naquele momento, a jumenta falou. A jumenta falou, olha aí. É porque tu me espancas. Aí ele assustou um animal falar. Mas Deus fala de várias formas. Ele diz, eu não sempre tenho te servido? Ele disse, e por que agora tu me espancas sem? Aí foi na hora que o Senhor abre os olhos dele, de Balaão, e ele vê o anjo com a espada. Então ele entendeu que era o anjo que estava impedindo de a jumenta seguir em frente. A jumenta recuou, retrucou, né? Brecou para não seguir diante daquela aparição angelical. Mas o que eu quero frisar é que Deus falou por meio de uma jumenta, né? Então não é que agora Deus venha, pode ser que aconteça, né? Mas não é que Deus venha falar através de uma jumenta para você, de um animal, mas a forma, quem sabe a forma de uma criança se comportar na sua casa, ou a forma como ela se alimenta, o seu animal de estimação, ou então uma reportagem que você viu. Deus vai falar de alguma forma, né? Ali Deus traz uma palavra para te levar a isso que você está pedindo, a isso que você está buscando. Então você tem que estar percebido. Outra passagem, eu já citei até aqui no início do podcast, está lá em 1 Reis 19, a partir do versículo 1, que Deus falou com Elias através de uma brisa suave, um vento tranquilo. Quer dizer, veio primeiro um vento forte, despedaçando tudo, depois veio o terremoto, veio o fogo, e Deus não estava nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Depois veio uma brisa suave, Deus estava na brisa, falou com Elias, né? Ele saiu daquela situação, porque tu estás aí, Elias. Então, o que eu quero frisar é que Deus fala de várias formas. Você tem aqui uma sarça ardente, uma jumenta e uma brisa suave. Então, o que tem que acontecer é eu estar antenado, é você estar apercebido, antenado para ouvir Deus falar. Não é que Deus silenciou, é que você não está vendo a forma que Deus te está falando. Às vezes você quer que Deus fale daquela forma tradicional, né? Mas Deus fala do jeito que Ele quiser e da forma como Ele quiser. Para isso, então, eu tenho que estar atento. E aí, onde entra a intimidade com o Senhor? De eu manter essa interligação com Ele. Porque quando você é íntimo de uma pessoa, você sabe interpretar as situações porque você conhece. Quando ela faz determinados movimentos, o que ela quer dizer com determinados momentos da vida dela. Como ela se expressa, como é que ela faz. Então, observe isso aí, veja. Então, diante de tudo que você tem rogado, clamado, buscando ao Senhor, e Ele ainda não respondeu, quem sabe Ele já respondeu. Você que não se atentou para a forma que Ele utilizou para falar com você, para te dar a resposta, né? Eu estava até conversando essa semana aqui em casa com alguns familiares, nós tocando em algum assunto aí surgiu uma historinha que sempre conto por aí, que a pessoa pedia socorro para Deus. Tinha naufragado, né? Estava lá no meio do mar, aí pedindo para Deus socorrer, aí foi lá um bote, né? Não foi lá um navio, jogou um bote, né? E ele não quis. Não, estou esperando Deus. Aí chegou outra embarcação, jogou
uma boia. Não, estou esperando Deus. Aí chegou uma equipe de resgate no helicóptero, jogou para eles. Não, estou esperando Deus. Aí, de repente, diz que ele falece, né? E chega diante de Deus. Essa é a história de que o pessoal está falando aí, carochinha, vamos dizer assim. E questionando por que Deus não respondeu. Não, ele disse, não, enviei 3 oportunidades para te resgatar. Você queria o quê? Estava nas 3. Quer dizer, você vendo essa história aqui de Trancoso? O que eu quero relatar aqui? Deus fala. Agora você que não está tentando para a forma como ele está falando. Quebra o tradicionalismo religioso. Quebra esses paradigmas, esses costumes, essas liturgias que você aprendeu no percurso da sua vida. Estão inseridas na sua mente, são crenças que foram colocadas lá. Se abra, Deus é multiforme, ele faz da forma como ele quer, da maneira como ele quer, assim como ele fala do jeito que ele quer. Ele pode usar qualquer um. Pode usar a mim, pode usar você, pode usar uma criança, pode usar uma jumenta, né? Pode usar qualquer um pássaro. Deus pode usar um pássaro vindo até você. É algo assim inusitado. Deus pode estar falando com você de alguma forma ali. Uma chuva, período mais quente durante o dia. Então esteja atento, seja sensível para isso. Leia as Sagradas Escrituras. Mantenha este contato, este apreço para com as Sagradas Escrituras. Então, Deus abençoe em nome de Jesus. Verdade, Deus fala de várias formas, de diversas maneiras. E muitas vezes a gente que não interpreta ou não presta atenção na forma como Deus fala, ou muitas vezes pode ser também em certas situações. Eu queria acrescentar um ponto aqui, que pode ser que o silêncio de Deus seja devido aos pecados também, porque a gente erra todos os dias, pecamos, e temos que confessar os nossos pecados. Já nos diz lá Jeremias, Salomão em Provérbios 28, versículo 13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso muitas vezes pode ser situações que está ocasionando o silêncio de Deus, porque diz lá em Isaías 59, verso 1 e verso 2, parafraseando, que o Senhor, os seus braços não estão encolhidos para não poder salvar, nem os seus ouvidos tapados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Então, muitas vezes Deus não está falando, porque muitas vezes podemos estar em pecado. Então, tem essa situação e devemos reconhecer que pecamos, falhamos, e nos aproximar de Deus, pedir perdão e ali fazer uma nova aliança com o Senhor, um novo pacto e tomar uma nova atitude a partir daquele momento também, né? Então vejo esse ponto também como uma das formas que o silêncio de Deus em relação a pessoa está em erro, está em pecado, e aí muitas vezes dificulta esse contato de Deus com o ser humano, né? Então que possamos estar sempre vigilantes, né? Pecar a gente nunca vai deixar de pecar, que a gente peca todos os dias, mas vigilando, pecou, peça perdão para o Senhor. Então quero deixar o poder para você trazer as suas considerações finais. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Então, aqui para as considerações finais, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que nos foi ofertada aqui para falarmos, conversarmos acerca do Senhor, a respeito do tema Silêncio de Deus, fazendo aqui um apanhado geral. A gente observamos aí no início, antes de entrar propriamente no silêncio de Deus, que o que não simboliza, o que não significa o silêncio de Deus, que que Deus não tem a solução. Deus não silenciou, não é porque ele não tem a solução para o teu problema, porque o problema seja maior do que ele. Não, porque o problema seja grande de maneira alguma. Não foi por isso que ele silenciou, não. E o segundo, o silêncio de Deus não simboliza que ele tenha te abandonado de maneira alguma. Ele não abandona. Isso me faz lembrar lá de Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Versículo 16. Nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, o silêncio de Deus não simboliza que ele tenha te abandonado. Aí citei Salmo 27, verso 10. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem e me abandonem, o Senhor me acolherá. E citei também aí a passagem de Elias em 1 Reis 19, que Deus não abandonou Elias, apesar do silêncio, ele não estava ali desamparado pelo Senhor. E o terceiro ponto que não simboliza ou não significa o silêncio de Deus é que Deus não tem interesse, Deus não esteja interessado em você ou na situação que você está vivendo ou no problema que você está apresentando a Ele. Deus tem interesse sim. Se tem o caso de Ana, que pediu um filho a Deus e ao receber ali a resposta de Deus, depois de um certo período de silêncio,
ela devolve a Deus aquela criança para servir ali com os sacerdotes, nas ocupações do Senhor, e Deus deu mais 5 filhos para ela. 1 Samuel 2, verso 21. 3 homens e 2 mulheres. Isso mostra que Deus tem interesse sim nas suas petições. Tinha interesse nela, de ela ser mãe, de ter esse amor, esse apreço pelos seus futuros filhos. Então, o silêncio de Deus não significa, não simboliza que ele não tem interesse. E falamos a respeito do silêncio de Deus, que em relação ao que Deus fala, mas também você não estar atento para ouvir a voz de Deus, que ele fala de várias formas, de diversas maneiras. Nós temos que estar atentos para ouvir acerca do Senhor, acerca da sua palavra, a forma como ele está falando, bem como Deus está em silêncio para mostrar para cada um de nós onde está o nosso coração. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. É o que diz o escrito bíblico lá em Mateus. Então, quero desejar agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, nesse momento, já para o encerramento, faça oração, encerrando aqui mais esse podcast, abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos apresentar a Ele as nossas vidas nesta ocasião maravilhosa, rogando a Ele as suas bênçãos, a sua manifestação, o seu poder, o seu favor para com as nossas vidas. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E hoje nós estamos aí sendo privilegiados por essa bondade de Deus, este amor, este apreço, esta graça que nos envolve, nos fortalece a cada instante, a cada momento, nos dando vigor e nos dando aí fortaleza para seguir, para prosseguir, para caminhar em meio aos dilemas, desafios, problemas que a vida venha nos apresentar. Então vamos firmar nossa confiança no Senhor, os nossos passos nele, sabendo que Ele é poderoso para fazer, para agir, para realizar, para grandes bênçãos em nossa vida proporcionar. Então vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Pai, para te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos ofertou, ó Pai. Abençoa cada vida que está sendo alcançada por esta palavra, que a palavra venha transformar, libertar, restaurar, trazer amparo, trazer segurança, trazer alívio, trazer fortaleza, trazer, ó Pai, esperança para aqueles que estão, ó Pai, a buscar, a clamar ao Senhor por solução, por respostas na sua vida, ó Pai. Tu és aquele que soluciona, Tu és aquele que resolve, Tu és aquele que abre porta onde não há porta. Tu escancara a janela dos céus, derramando as mais diversas e ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Tu és o mesmo que fez no passado, és o mesmo que faz no presente, e é o mesmo que continuará fazendo no futuro. Está lá em Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Pai, então nesse momento visita cada vida com salvação, com curas, libertação, restauração, abençoando, dando um dia maravilhoso de bênçãos e vitórias, ó Pai. É o que nós pedimos, ó Deus, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus, que essa palavra, ó Pai, venha de encontro a cada vida, abençoa curando, salvando e transformando as vidas. Abençoa cada um dos que estão aqui, abençoa a irmã Jaqueline ali na produção, a todos nós, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então Deus abençoe, agradecer também a irmã Jaqueline ali na produção. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então louvamos a Deus por mais esse momento. Quero agradecer mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Jaqueline ali na produção. Que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós. Que você que ouviu esta palavra possa colocá-la em prática, conforme diz lá em Tiago 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então pratique a palavra, ouça a palavra, coloque em prática, busque ao Senhor. Ele está pronto para te ouvir. No momento certo Ele vai atender, Ele vai ali responder segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia, porque Ele tem os seus planos são maiores do que os nossos. Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Então vamos ter essa firmeza, essa certeza, essa convicção em nossas vidas e em nossos corações. Então Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E se inscreva aí no canal Renovo da Alma, tem o botão embaixo, se inscrever. Clique no botão inscrever, logo em seguida clique no sino, depois clique na palavra todas, para você ser avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Dá o like, o legal, o joinha, a curtida e nos ajude aí a alcançarmos mais vidas com a propagação da palavra do Senhor. Então, Deus te abençoe, Jesus te abençoe, você é uma bênção, renovo da alma para a sua vida. Jesus Cristo está voltando. Até a próxima, querido Deus, em nome de Jesus.